Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o sentimento de culpa e a oração, com base inicialmente no que o apóstolo João escreveu na primeira carta, no capítulo 3. Então, vamos ler. Ele está falando sobre o amor, falando sobre a convicção de pecados, o arrependimento, um coração limpo, e eu quero fortalecer a sua fé e lembrar esses conceitos bíblicos que são muito importantes. Versículo 19 diz o seguinte: nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Tranquilizar o coração. Eu quero focalizar um pouco esse processo, porque tanta gente está com depressão, tanta gente está desatinada, desesperada, angustiada, pessoas estão frustradas, pessoas estão derrotadas, crentes nessa situação toda, se sentindo derrotados, cabeça baixa, estão com sentimento de culpa. E aqui o apóstolo João diz que para a gente ser salvo, ele focaliza esse aspecto todo aqui. A gente precisa estar com o coração tranquilo, ou seja, em paz, para que você possa amar os irmãos e a sua oração ser ouvida. Precisa de paz no coração. O apóstolo Paulo colocou esse mesmo assunto em Romanos 5:1. Justificados pela fé, nós temos agora paz com Deus por meio de Jesus Cristo. O apóstolo João coloca esse assunto aqui dessa forma: nós precisamos tranquilizar o nosso coração. Se você não ama seus irmãos, você não vai ter o coração tranquilo. Se você não está em paz com Deus, você não vai ter o coração tranquilo. Você vai ter medo de andar no escuro, medo de andar na rua, medo do Covid, medo de não sei o quê, vai ter medo de bandido, de assalto, medo de perder aí a aposentadoria, medo de ficar sem dinheiro, medo da sua casa ser assaltada. Você tem tido esses medos e temores? Você conhece crentes que estão vivendo à luz desses temores e medos? A maioria dos crentes está assim, porque não estão com o coração tranquilo. E o apóstolo João, então, continua: é dessa forma, pela verdade, que nós tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Afinal de contas, quem é que nos acusa? É o diabo, o acusador, ou o nosso coração? Ou ambos? Essa é uma questão de discernimento espiritual. A maioria dos crentes não consegue resolver esse problema sozinho. Meu irmão, você está de cabeça baixa, não está evangelizando, não está produzindo fruto nenhum, não está visitando, não está praticando a religião verdadeira, não discipula ninguém, você está todo enrolado na vida financeira. Por quê? A maioria dos crentes não sabe por quê. Você vai precisar de um conselheiro, um líder, um pastor pessoal, um líder com quem abrir o coração para ajudar você a discernir. O problema é um ataque do inimigo, mas o inimigo só ataca se Deus deixar. Ele anda em nosso derredor, 1 Pedro 5:8. Como leão. Ele não é leão, ele é um covardão, ele é enganador e mentiroso, mas ele imita o leão para amedrontar os crentes e consegue amedrontar a maior parte dos crentes. Mas ele não tem o direito de nos tocar. A Bíblia diz que o maligno não nos toca, mas se Deus deixar, toca. Quando é que Deus deixa? Quando você dá brecha com o pecado.
Mas aí pecado, um sentimento de culpa por causa do pecado e o inimigo me acusando de pecados, outros que eu nem fiz, alguns que eu fiz, mas outros que ele está me acusando que eu nem fiz, e minha cabeça está enrolada, embolada. Muitos crentes estão vivendo dessa maneira. É necessário tranquilizar o coração, acertar a sua vida toda com Deus. Você tem um líder, um conselheiro, um pastor pessoal, uma mãe espiritual a quem você se dirija para ajudar você a acertar essas questões todas? Pois é, vamos tratar disso aqui. O coração acusa. Quando é que o coração acusa? O sentimento de culpa. Quando você pisou na bola, quando você errou, pecou. Uma quantidade imensa de homens cristãos casados fica vendo pornografia, depois resvalam para masturbação e na igreja abaixam a cabeça. Quando você vê um crente, um homem casado, crente velho, cabeça baixa, você já imagina o que está acontecendo. Ele está derrotado. O coração dele está acusando. Por que ele não levanta a cabeça e pula igual um jovem alegre, animado, glorificando a Deus, alegre, feliz? A consciência dele acusa. Aqui o apóstolo João chama a consciência de coração. Acusa pelo que ele fez, mas ele não vai confessar, ele tem vergonha. Ele é um homem de respeito na igreja, antigo, crente antigo, e ele não vai confessar, aí ele fica escondendo, disfarçando, dissimulando, e não vai conseguir se livrar daquela acusação. Então o apóstolo João diz, olha, se o coração acusa, nós temos que resolver essa questão. É com Deus, porque Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ou seja, está com sentimento de culpa. Tem motivo? Tem razão? Tem o pecado que gerou isto? Abre o coração para o seu líder. Confesse o pecado. De vez em quando alguém vem, eu acho tão interessante e bonitinho, porque eu gosto disso, de sentir o perdão de Deus. Uma pessoa vem e diz, pastor, eu estou sentindo a consciência meio incomodada, eu tenho um pecado de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, eu não confessei para ninguém. Bom, então está na hora de confessar. Se confessar a mim, eu vou entregar a Deus e o Senhor certamente vai aplicar o sangue de Jesus aí, vai perdoar. Agora, se você continuar escondendo, não vai ser perdoada. E então a pessoa confessa, eu digo, meu irmão, você fez uma coisa que outros fazem também. Meu irmão, você fez uma coisa que também outros fazem, mas Deus quer que a gente confesse para receber o perdão. Então, eu oro com a pessoa, se tem mais alguma implicação, você diga, vamos entregar tudo ao Senhor e o sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado. É assim que vai tratar. E é preciso tratar. Cada pecado tem que ser tratado. O tempo não apaga pecados. Aprenda isso. Mas tem 20 anos. E daí? Não confessou? O pecado está vivo diante de Deus ainda. 30 anos já se passaram. Tem que confessar. Se não confessou lá, tem que confessar agora, para você ser perdoada, ser perdoado. O coração acusa, tem que perguntar por que ele está acusando. Tem razão ou não tem razão? Se tem razão, a gente se conserta e busca o perdão de Deus. E se não tem razão? Amados, versículo 21, se o nosso coração não nos acusa, então nós temos confiança diante de Deus e nos dedicamos à oração e o que pedimos, recebemos, porque usamos a fé e estamos diante do Senhor que lhe é agradável. Entendeu? O diabo acusa de pecados que a gente não fez. Talvez só pensou em fazer ou foi tentado fazer, mas não fez. Mas o diabo acusa, com razão ou sem razão. O trabalho dele é esse, acusador de nossos irmãos. Nos acusa perante Deus e nos acusa na nossa consciência. Você lembra o que no livro de Jó o diabo fez? Foi lá
buzinou o Elifaz e não deixou o Jó dormir e ficou perturbando a vida do Jó para ver se o Jó, angustiado, negava a Deus. No final ele ficou envergonhado, o diabo, porque foi derrotado. O Jó, apesar de todas as lutas, permaneceu fiel. O diabo tentou Jesus, fazer Jesus descer da cruz por causa do sofrimento. Primeiro, aumentou bastante o sofrimento de Jesus, instigando os que eram dele. O diabo instigou os que eram dele, para aumentar o sofrimento de Jesus e tentar fazer Jesus descer da cruz e não completar a obra de salvação. Mas Jesus foi fiel até o fim. O Jó também venceu. Deus quer que nós vençamos. O sangue de Jesus já foi derramado para purificar todo o pecado, desde que confessado e deixado. Portanto, se a consciência acusa, tem que verificar por que ela está acusando. Então, sentimento de culpa veio, consciência acusando, é o coração. Então, procure tratar isso com Deus. Se não conseguir sozinho, procure seu líder, sua líder, para abrir o coração e acertar tudo. Então, se o coração não acusa, pronto, você ficou livre, está em paz. Essa paz vai dar a você condições de usar a fé para pedir e receber o que você pedir, porque Deus quer atender seus pedidos de oração. Mas como uma pessoa em pecado vai ter fé para orar? Não tem, não consegue receber um milagre de Deus. Há pessoas que estão assim, com a vida enrolada, acusações de pecados, e ela está desesperadamente pedindo aos outros para orar 6 horas, crente 6 horas, 6 horas por mim, porque eu não consigo orar. Claro, a pessoa está com um sentimento de culpa, acusação de pecado, ela está com a mente enrolada, claro que não vai ter fé para orar e vai pedir que os outros orem por ela. É um desespero. Se não tratar o pecado, não vai ter condições de orar. Deus quer que você ore. Para isso, precisa ter a consciência limpa. O coração não acusar. Se o coração não acusar, você já confessou tudo, se consertou diante de Deus, você tem paz no coração, então agora tem confiança para orar e ser atendido por Deus. Deus quer que a gente viva pela fé, que milagres aconteçam respondendo a nossa oração, a minha, a sua. Deus quer, mas você tem que ter a vida limpa, a consciência purificada, para que você possa usar a fé. Você só vai conseguir usar a fé se a sua consciência está limpa. Entenda isso e comece esse processo de purificação da sua consciência. Examine o coração. Se ele não acusa, é um bom sinal. Agora, se ele acusar, é sinal de que é para haver um tratamento. O que o apóstolo João chama de coração, em outras passagens da Bíblia, é chamado de consciência, que é um dom dado por Deus lá no início, na criação, que trabalha junto com o Espírito Santo, convencendo de pecado. E quando o pecado vem, aí dá brecha a Satanás de acusar. O Espírito Santo convence de pecado, mostrando o caminho e a solução. O diabo acusa para fazer você desesperar. São processos até parecidos, mas que têm um resultado completamente diferente. O diabo acusa através da sua consciência e o Espírito Santo convence, mostrando o caminho do conserto. Entenda isso, como é maravilhoso estar com o coração em paz e a consciência limpa diante de Deus. Você está?